Boa noite. Movimento um pouco o corpo. Espero que vocês estejam passado um bom dia, tenham passado um bom dia. E a gente vai seguir na leitura do Sempre Zen, da Charlotte Jokubeck, grande mestra zen norte-americana, morreu com 94 anos, lúcida. E aqui ela vai falar o preço da prática. Quando achamos nossa vida desagradável ou insatisfatória, tentamos nos livrar desse incômodo por meio de vários mecanismos de escape sutis. Com tais tentativas, estamos tratando nossa vida como se houvesse um mim e uma vida fora de mim. Enquanto tratamos nossa vida dessa forma, faremos com que todos os nossos esforços se dirijam ao encontro de algo ou de alguém que cuide de nossa vida por nós. Podemos procurar por um amante, um mestre, uma religião, um centro, algum lugar, alguém ou alguma coisa que resolva nossa dificuldade por nós. Enquanto virmos nossa vida desse modo dualista, estaremos nos enganando e acreditaremos que não é preciso pagar preço algum por uma vida realizada. Todos partilhamos dessa desilusão em graus variáveis, e isso só nos leva a uma vida de torturas. Conforme nossa prática prossegue, a decepção passa a ser confrontada e aos poucos vamos entendendo, horror dos horrores, que temos um preço a pagar pela liberdade. Ninguém, a não ser nós mesmos, nunca poderá pagá-lo. Quando me dei conta dessa verdade, levei um dos maiores choques de toda a minha vida. Enfim, um dia compreendi que apenas eu posso pagar o preço da realização e do percebimento. Ninguém mais mesmo. Ninguém pode fazê-lo por mim. Até que compreendamos essa dura verdade, continuaremos resistindo à prática. Mesmo depois de a termos visto, nossa resistência prosseguirá, embora não tão intensa. É difícil sustentar o conhecimento em sua plena potência. Quais são algumas das maneiras pelas quais podemos nos esquivar ao pagamento deste preço? A principal delas é a nossa constante má vontade de tolerar nosso próprio sofrimento. Pensamos que podemos nos esquivar dele, ou ignorá-lo, ou dissolvê-lo em nossas ideias, ou persuadir outra pessoa a removê-lo em nosso lugar. Acreditamos ter o direito de não sentir a dor que está em nossa vida. Esperamos e planejamos com ardor que alguém, nosso marido ou esposa, amante ou filho, cuide da dor por nós. Tal resistência mina nossa prática. Não sentarei esta manhã, apenas não sinto vontade. Não estou indo participar de um retiro, não gosto do que ocorre lá. Quando fico com raiva, não consigo controlar minha língua. Por que não consigo? Cedemos em nossa integridade, quando é doloroso mantê-la. Desistimos de um relacionamento que já não satisfaz mais nossos sonhos. Por trás de todas essas evasões
está a crença de que os outros têm de nos servir. Os outros têm de organizar a bagunça que fazemos. Na realidade, ninguém, mas ninguém mesmo, pode vivenciar nossa vida por nós. Ninguém pode sentir por nós a dor que a vida nos traz de modo inevitável. O preço que devemos pagar para crescer está sempre bem diante de nossa vista. E nunca teremos uma prática real enquanto não nos dermos conta do quão pouco interessados estamos em pagar o preço que for. Infelizmente, enquanto estivermos na manobra da esquiva, estaremos nos impedindo a percepção do deslumbramento, do que a vida é e do que nós somos. Tentamos apegar-nos às pessoas que pensamos ter poder para mitigar nossa dor de nós. Tentamos dominá-las, mantê-las conosco, até enganá-las, para que se incumbam de nosso sofrimento. Contudo, é preciso reconhecer, não há almoço grátis, tampouco donativos. Uma joia de grande valor nunca é um donativo. Devemos conquistá-la através de uma prática perseverante e consistente. Devemos conquistá-la a cada momento, e não apenas no lado espiritual da nossa vida. De que modo cumprimos nossos compromissos para com terceiros? De que modo nos servimos? Se fazemos ou não o esforço de atenção que é preciso a cada variado momento da vida. Tudo isso é pagar o preço da joia. Não estou falando sobre estruturar um novo conjunto de ideais a respeito de como eu deveria ser. Refiro-me a alcançar a integridade e a plenitude de nossa vida através de cada ato que executamos, de cada palavra que pronunciamos. Do ponto de vista comum, o preço que deve ser pago é enorme. Quando visto pela ótica da clareza, não existe preço algum. É de fato um privilégio. Quanto mais cresce nossa prática, mais compreendemos esse privilégio. Nesse processo, descobrimos que a dor dos outros e a nossa não são mundos separados. Não é a minha prática, é minha prática e a sua é a sua. Não é isso. Pois quando estivermos verdadeiramente abertos para as nossas próprias vidas, abriremo-nos para toda a vida. A desilusão da separatividade diminui conforme pagamos o preço da prática atenta. Superar essa decepção é perceber que com a prática não estamos só pagando o preço por nós, mas por todos os outros no mundo. Enquanto nos ativermos à nossa separação, minhas ideias a respeito do que sou, do que você é e do que preciso e quero de você, essa distância em si significa que ainda não estamos pagando o preço da joia. Pagar o preço quer dizer que devemos dar o que a vida exige que seja dado. O que não pode ser confundido com a indulgência, com o consentir com as próprias fraquezas. Talvez tempo ou dinheiro ou bens materiais, às vezes é não dar essas coisas, se for melhor assim. O esforço da prática é sempre ver o que a vida exige que lhe demos. Em contraste com o que desejamos pessoalmente dar. E isso não é fácil. Essa árdua prática é o pagamento exigido, se desejamos encontrar a joia.
Não podemos reduzir nossa prática apenas ao tempo que empregamos no zazen, embora ele seja crucial. Nosso treino para pagar o preço deve ocorrer 24 horas por dia. Quanto mais nos dedicarmos a esse esforço, no transcorrer do tempo, cada vez mais conseguiremos valorizar a joia que é nossa vida. Mas se continuarmos a remoer nossa vida como se ela fosse um problema, ou se investirmos nosso tempo tentando escapar a problemas que são imaginários, a joia permanecerá sempre oculta. Conquanto oculta, a joia está sempre presente, mas nunca a veremos, a menos que nos disponhamos a pagar seu preço. Descobrir essa joia é no que consiste a vida. Quantos estão dispostos a pagar o preço? E ela termina aqui. Ela é muito incrível, porque aqui ela fala, o capítulo é o preço da prática e o próximo é a recompensa da prática. É muito boa, né? Entendeu, né? Não é dinheiro, né? Não é negociar o que ela está falando, né? Teve uma frase aqui que eu gostei bastante que ela falou. Eu lembrei aqui quando ela falou que no processo a gente descobre que a dor dos outros e a nossa não são diferentes, não são mundos separados, né? E a gente sempre reforça isso quando alguém começa a praticar zazen e associa esse olhar para a parede, esse olhar para si mesmo como um caminho mais egocentrado, né? De eu me mudo, eu melhoro, me conheço, como se fosse algo que te separasse da vida, né? Quando de fato a experiência é exatamente essa que ela descreve aqui, quando você senta em zazen, quando você se conhece, quando você realiza, né, a verdade que é você, você vê o outro imediatamente, né? Acho que eu não vou achar a prática. A frase que eu gostei, mas eu reli com muita vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Arro. Oi. O arro? Diga. Será que a frase é quando ela fala que a gente abre mão da integridade quando dói? Pode ser. Eu não lembro a frase exata, mas para mim marcou bastante essa. Não sei se é. Eu também achei que... Ela colocou de integridade. um jeito bacana. Eu quero achar, eu vou achar aqui. Cedemos em nossa integridade quando é doloroso mantê-la, né? A gente abre mão. Desistimos de um relacionamento que já não satisfaz mais os sonhos. É isso aí, cedemos em nossa integridade quando é doloroso mantê-la. Alguém abriu também o microfone? Queria falar alguma coisa? Sou eu, Eleonora.
Oi, você está bem? Tudo. É meu primeiro dia aqui com vocês Hum. e por me aceitarem e dizer, Arro, que a primeira vez que eu ouvi falar da Joko Beck foi com você, há muitos anos atrás, e você leu um capítulo sobre o que não é a prática e eu nunca mais me esqueci disso. Então, muito emblemático hoje aqui você também citar a Joko. Estou feliz de estar aqui com vocês. Ah, que bom. Comecei a reler a Joco recente. Acabei de passar pelo capítulo que não é a prática e o que é a prática. Lembra que ela fala o que não é e na sequência ela fala o que é. Que para mim ela é realmente, ela é muito, ela transforma a gente, né? Você ouvir ela é uma coisa impressionante. Que bom que você está aí. Alguém mais? Ô, Matheus, boa noite. Ei, Matheus San, diga. Tudo bem? Tudo. Ô, dessa frase que vocês comentaram, cedemos nossa integridade quando é doloroso mantê-la. É uma constatação ou existe, assim, todo mundo faz, todo mundo sempre vai fazer? Eu entendi a frase, mas qual a consequência disso? Tipo, como manter a integridade mesmo quando está doloroso? Eu acho que é um pouco a provocação que ela faz nesse capítulo, né? Da gente não fugir. Esse pagar o preço tem a ver com não querer jogar nas costas do outro a sua dor, né? É não querer evitar, né? O pagar o preço tem a ver com entender, tá doendo, e o que que eu faço com isso, né? Claro que ela está falando de dores existenciais, mas a maior parte delas vem de um equívoco, né? De um pensamento iludido, como ela fala, né? Que a gente se desfaz de relacionamentos quando eles não atendem mais a nossa ilusão, é a frase seguinte depois dessa, né? Quando eles não satisfazem mais os nossos sonhos, né? E se você perceber que grande parte dos nossos sofrimentos estão associados a esses ideais iludidos, né? Desejos autocentrados. Então, se você não fugir, não jogar em outro, não depositar no mestre, como ela fala, no centro, no marido, na esposa, você encarar eles é pagar o preço. Encarar ele não é se martirizar, é entender o que está causando o sofrimento e parar de alimentar, né? Parar de dar crédito para ele, parar de continuar na ladainha, naquilo que só fomenta ele, né? Não quer dizer que é fácil, né? Ela não está dizendo que é uma coisa fácil, ela está dizendo que é um preço a ser pago, no sentido de que tem que ter uma intenção verdadeira de transcender o sofrimento, né? É um caminho bonito, sabe? Porque a gente começa a não fugir das situações difíceis, sabe? Que a gente tem que encarar. Não é que elas deixam de ser difíceis, mas a gente sabe que vai passar, sabe que é transitório, sabe que se você não reter, vai passar, né? Vai passar. A gente depois podia ler Nuvens Brancas, seguindo as pegadas de Buda. É uma boa leitura, hein? Para o Zazen. Você terminou já? Ainda não. Estou lendo, anotando. Mas é Estudando. bom, maravilhoso. Legal. Alguém mais? Eu queria, Rô. Aí, Ioiô. Então, não, eu só queria fazer uma comparação, né? Que um grande laboratório disso que você leu são os retiros mais longos que a gente faz, né? Que a gente está o tempo inteiro aparando a aresta, não? No próprio corpo, na relação com as pessoas, em toda a organização, em tudo. Não é que a gente sai fluido, né? Vai tudo fluido, tudo acontece. Não, não é bem assim, né?
Todos temos dificuldades e todos levamos para dentro. E aí a gente sai melhor, sempre. Às vezes um pouco machucado, mas sempre melhor. Sim. É muito legal que você trouxe o retiro, porque a gente falou do retiro um dia desses. Não sei se foi ontem. Foi ontem que eu falei do primeiro dia, do segundo dia, da dor do corpo, né? E aí eu me lembrei do nosso último Rohatsu Sesshin, né? Que foi aqui, naquela circunstância do apartamento da vizinha que emprestou, e que a gente fazia aquelas reuniões à noite, depois que todo mundo ia dormir, o grupo, que era o grupo da cozinha, o grupo que organizava o retiro, né, que tinha funções, a gente se reunia, todo mundo ia dormir exausto, né? E a gente ainda ia sentar e fazer uma reunião do dia seguinte, dividir funções, pensar no cardápio, né? E é tão legal porque a gente, quem entra de cabeça na prática, nesse nível assim, nessa hora, essa alegria de estar lá pensando, abrir a geladeira e ver o que sobrou, o que era o cardápio pensado que a gente tem que mudar, e como é que eu abro aquela geladeira, vejo o que sobrou, o que eu quero reaproveitar e falo assim, como é aquela ideia de como fazer a melhor refeição, fazer o melhor amanhã, né? E a gente vai ficando menos cansado, passa o segundo dia, o terceiro dia, não é? A gente começava as nossas reuniões eram mais fluídas, porque a gente já sabia, né? E a gente não ficava mais cansado, a gente ficava menos cansado, e a gente começava a saber como resolver as coisas de um outro jeito. O que saía fora do script parecia que a gente tinha mais condições de responder, de resolver. E isso é o que o treino Zen faz, o Zazen faz e o Retiro faz. Ele treina a gente para responder à vida, aquilo que acontece só naquele minuto. Por mais que eu tenha planejado antes, por mais que eu esteja desejando depois, aquilo só vai acontecer naquela hora. E a gente aprende a apreciar isso, a não antecipar preocupações, porque sabe que não adianta. A refeição, o almoço vai ser depois. Primeiro eu me preocupo com o café da manhã, né? Ao mesmo tempo eu tenho que saber que vai ter o almoço. Eu acho que eu fico pensando como é que um ser há 2.600 anos na Índia percebeu isso, né? E como é precioso que a gente não perdeu a linha, o fio condutor de lá para cá, numa tradição que foi basicamente oral. 100 anos depois da morte dele, começou -se a escrever. Como é que a gente... É porque quando você vive, quando você experimenta, você sabe que é verdade. E aí, por mais que você, como ser humano, cometa equívocos, egóicos, autocentrados, porque somos humanos e a gente cai, né, nas nossas pequenas vaidades, ganância, inveja, mas quando aquela verdade brota, ela transborda um pouquinho. E aí parece que não para, entendeu? É um caminho. Eu acho assim muito lindo, assim. Eu sou bem suspeita, porque eu tenho sempre que eu leio aqui, eu te juro, eu me sinto transbordar, é uma coisa impressionante. Tem muitas coisas que eu leio que eu também não entendo, mas elas pegam em mim não é pela compreensão, não é pelo intelectual, né? E eu acho que todo mundo que ouve, como a Eleonor falou, né? Agora, a gente não esquece, sabe? A gente fica com aqueles lampejos, aquelas memórias, de vez em quando vem uma frase, você vê, eu nem lembrava exatamente onde era, o Caio pegou a mesma frase, é porque a gente sabe, né? A gente sabe tudo, a gente já é desperto, desde que a gente não se permita e não ache que isso é mais do que nada, é só manifestar o seu para aquilo que você veio, é manifestar por que você está aqui, sabe?
E não precisa ser pautado pelo outro, por ninguém, né? Ninguém precisa estar vendo, você sabe. Né? E a Joko, eu acho, para mim, ela tem essa capacidade de fazer essas aberturas, sabe? Eu acho que ela é, realmente, para mim, ela é muito inspiradora. Eu acho que é isso. Alguém mais? Vamos encerrar? Então, vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.